Fala galera, vamos lá gente, começar o nosso estudo aqui da administração pública, né? É aquela parte que o aluno fala, professor, isso aqui é direito administrativo, é? É também, é um assunto que é comum, tanto ao direito administrativo quanto ao direito constitucional. Como a gente sabe, gente, a nossa Constituição Federal, né, a nossa Constituição, ela é uma Constituição analítica, é uma Constituição que trata de vários temas. Trata da administração pública, trata do sistema tributário, trata do meio ambiente, trata de tudo, né? Inclusive a administração pública. Então esse tema é comum, tanto ao direito constitucional quanto ao direito administrativo. Beleza, gente? Então, vamos lá conhecer todas as características aqui, né, da administração pública que estão previstas na Constituição Federal. Beleza, gente? Vamos lá. Administração pública direta e indireta. Aqui já precisamos comentar. Professor, o que é administração direta? O que é administração indireta, né? De qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza, gente? Grifar também, extremamente importante, os princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo, pessoal? O famoso LIMP, né? Então vamos lá. O que é que o artigo está dizendo? Está dizendo que a administração pública, seja ela direta ou indireta, né, pessoal? Seja ela direta ou indireta, ela vai respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Seja administração direta ou administração indireta. Mas, professor, eu não sei nem o que é administração direta e o que é administração indireta. E a gente vai ver isso agora. Eu coloquei um espaçozinho aqui para um quadrozinho para a gente escrever aqui. Beleza, gente? Administração direta. Nós vamos colocar aqui a... Coloca tudo maiúsculo aqui. União. Os estados. O Distrito Federal, e os municípios. Certo, pessoal? Municípios. Essa é a administração direta. E a administração indireta, professor? Também é a administração pública, só que vai ser formada pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza, gente? De economia mista. Certo, pessoal? De um lado nós temos a administração direta, do outro nós temos a administração indireta. Professor, eu estou fazendo concurso para a polícia militar, para a polícia civil. Faz parte de quê, professor? Faz parte, gente, da administração direta. Porque na administração direta nós temos a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e também os seus órgãos. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, só que é da União, né, da rodoviária. São órgãos públicos. Órgãos, tá, gente? São órgãos. São órgãos públicos. Fazendo parte, então, coloquei aqui um maisinho, mais órgãos públicos, né? Mais órgãos públicos, como por exemplo, Polícia Militar, Polícia Civil, um órgão público. Trabalho na Secretaria de Saúde, professor. Então é um órgão público do Estado. Agora, professor, eu trabalho no Detran de Pernambuco, certo? Passei no concurso do Detran. Eu vou trabalhar em quê? Numa autarquia estadual. Existe a autarquia federal também, professor? Existe uma que muita gente faz concurso, gosta muito daqueles concursos. O INSS, certo, pessoal? O INSS é uma autarquia federal, né, gente? Fundações públicas, administração indireta, né, gente? FUNAI, Fundação Nacional do Índio, certo, pessoal?
no estado de Pernambuco a gente tem a Fundação EMOP. Empresas públicas, professor. Caixa Econômica Federal é um exemplo. Professor, eu tenho que saber o que é cada coisa? Não. Você só precisa saber aqui, para direito constitucional no momento, que tanto a administração direta quanto a indireta tem que respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo, pessoal? Já numa questão de direito administrativo, se ele der as características, aí você vai ter que dizer, né, direito administrativo, né, você vai ter que dizer que entidade é essa, se é uma autarquia, se é uma fundação, né? Se for de direito privado, a gente já sabe que vai ser ou empresa pública ou sociedade de economia mista, né, gente? Mas para direito constitucional, você precisa saber que existe a administração direta e a indireta e que todos esses princípios que nós vimos aqui se aplicam tanto à administração direta quanto à administração indireta. Beleza, gente? Tranquilo, pessoal? A União, professor, administração direta, tranquilo. O município, administração direta. Para quem adora método mnemônico, né? Método para memorizar. Deixa eu colocar aqui, né? Aqui chama-se muito a administração direta do MUDI. MUDI. E ao passo que aqui a administração indireta, o bizu é fase. Fase. Certo, pessoal? Professor, tem que mudar essa fase de concurseiro, né? De concurseiro liso, tal. Quero virar concursado e vai. E vai sim. Mude município, União, Distrito Federal e Estados. Fase. Fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Certo, pessoal? Então, professor, se eu trabalhar no INSS, eu trabalho em quê? Na autarquia federal. Certo? Na autarquia federal. Pertence a quê? Administração indireta. Se eu passar no Banco do Brasil, você vai trabalhar numa sociedade de economia mista federal. Pertence à administração indireta. Se eu passar na Polícia Rodoviária Federal, você vai trabalhar na União, diretamente na União, administração direta. Beleza, gente? Mas os dois são administração pública? São. Os dois são administração pública. Os dois têm que respeitar todos esses princípios? Sim. Tem que respeitar todos esses princípios. Beleza, pessoal? Aqui, gente, para direito constitucional, vamos falar rapidinho sobre cada princípio desse, né? O que é a legalidade? O que é o princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade significa dizer que a administração pública, ela está toda presa à lei. Ela tem que agir de acordo com a lei. Certo, gente? Às vezes a lei dá margem para atuar, né? Você pode fazer uma coisa ou outra. Às vezes não, a lei só dá um caminho, né? Mas você tem que agir de acordo com a lei. Beleza, gente? Princípio da impessoalidade. Você tem que ser imparcial. Imparcial. Imagina, você é um policial civil, não vou investigar fulano tal não, que ele é da minha família. Você está sendo imparcial? Não está. Você precisa ser imparcial. Impessoalidade. Esse princípio vai proibir, inclusive, a autopromoção do servidor público. Certo? Ele proíbe, a gente vai ver mais para frente isso aqui ainda nesse artigo. Moralidade. A administração pública, além de agir de acordo com a lei, tem que agir de acordo com a moral. Certo, pessoal? Não somente de acordo com a lei, mas também de acordo com a moral. Tá, gente? A moral administrativa é uma moral jurídica. Um ato imoral pode ser anulado, né? Publicidade. A regra da administração pública, a gente vê isso até quando vê o artigo 5º, né, gente? É a publicidade das coisas. Excepcionalmente, o Estado vai opor o sigilo. Excepcionalmente. Mas existem exceções, professor? A publicidade existe. Quando tem uma obra ali, professor, estou vendo ali, ó, vai construir alguma coisa, eu posso saber quanto foi? Pode. Publicidade. Tá, pessoal? E por último, o princípio da eficiência. Certo, gente? Esse aqui é o último mesmo, ele chegou depois. Chegou em 1998. Depois de 10 anos aí da Constituição, chegou o princípio da eficiência. Para completar aí o famosíssimo LIMPE. Famosíssimo LIMPE. Beleza, gente? LIMPE. Beleza, pessoal? Tranquilo? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza? Mude. Município, União, Distrito Federal e os Estados. Fase. Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas
públicas. Beleza, gente? Tranquilo aí, pessoal. Todos esses aí são entidades, né? Aqui do lado de cá a gente chama de entidades. Entidades administrativas. Aqui a gente chama de entidades políticas. Beleza, gente? Bora lá. Os cargos, vamos ver agora, gente, todo o desdobramento desses princípios, né? Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Aqui já tem questão de prova, gente. Vai cair na sua prova dizendo que estrangeiro não pode ocupar cargo público. Estrangeiro pode. Agora, professor, e o estrangeiro pode ocupar cargo público? Todos os cargos públicos que eu, brasileiro, posso, é? Não. Estrangeiro é na forma da lei. Alguns cargos públicos o estrangeiro pode ocupar. Alguns, mas que pode? Pode. Tá, pessoal? Cuidado para não errar. Dizer que estrangeiro não pode ocupar cargo público. Pode sim. Pode sim. Por quê, professor? Exemplo aí, professor. Universidades. Instituição de pesquisa. É importante, né? Essa troca de conhecimentos. Certo, gente? Então, o estrangeiro pode ocupar cargo público na forma da lei, né? E vocês estão justamente aqui buscando aí o cargo público. Beleza? Bora lá. A investidura em cargo ou emprego público, cargo ou emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração. Tudo o que pode cair no concurso sobre isso, gente. Tudo que pode cair no concurso sobre isso. Presta bem atenção. A investidura em cargo ou emprego público no Brasil se dá, em regra, através de concurso, né? Estuda, passa no concurso. Se dá em regra. O professor quer dizer que o cara pode ocupar um cargo sem nem ter passado no concurso, é? Pode. Lembra aí dos babãos, pessoal? O babão, o baba-ovo e tal. Ele pode. Certo, gente? Ele vai ocupar cargo público. Beleza, gente? Sem passar no concurso público. Babei o prefeito aí na campanha tal, chamados cargos comissionados. Agora, é livre nomeação, o prefeito nomeia a hora que quer e exonera a hora que quer. Beleza? Livre nomeação e livre exoneração. Beleza? Investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos. Como é isso, professor? O concurso pode ser somente de provas. Por exemplo, a Polícia Militar de Pernambuco é um concurso que é somente de provas. Mas tem concurso que é de provas e também título. Pega experiência, pega uma pós-graduação. Ah, professor, não tenho muito título não. E aí, eu fico de fora? Não. Eu trabalho no Ministério Público, nível superior, aprova e título. E na época eu não tinha título, não tinha nenhuma pós-graduação, né? E graças a Deus passei, tô lá. Certo, gente? Então o concurso pode ser de provas ou de provas e títulos. Beleza? Se liga nessa daí. Para ser servidor público, obrigatoriamente tem que passar em concurso? Não. Não, já disse. Ó o finalzinho aqui, ó. Ressalvadas as nomeações para encargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e livre exoneração. Beleza, pessoal? Mas regra geral, tenho que entrar por concurso? Sim. Regra geral, ingresso por concurso público. Professor, não entendo a diferença de cargo e emprego público. Não entendo a diferença. Gente, olha, quem trabalha aqui, ó, nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas, certo, gente? Eles são seletistas. O cara é concursado, ainda tem carteira de trabalho assinada? Tem carteira de trabalho assinada. Quem é do Banco do Brasil, o Banco do Brasil assinou a carteira. Quem é dos Correios, os Correios assinou a carteira. Quem é da Caixa, a Caixa assina a carteira. Né? Então é emprego público, chama-se emprego público, mas também o ingresso é por concurso público.
Beleza, gente? Agora, quem é cargo comissionado, né? A gente costuma falar o babão e tal. Não, nem sempre, né, gente? Tem gente que realmente desempenha um excelente trabalho. Não tá ali porque babou, não, porque é competente mesmo, né? Mas essas pessoas não têm a chamada estabilidade, né? É nomeado a hora que a autoridade competente nomeia e é exonerado a hora que ele exonerar. Beleza? Sem estabilidade. Vamos lá. Já estamos no inciso 3. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Gente, olha, cuidado só com uma coisa aqui, gente. Cuidado só com uma coisa aqui. Será de até 2 anos. É comum, eu entro em sala de aula e pergunto, como é o concurso público? Aí o aluno diz, 2 anos mais 2. Não. Não. É até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Oxe, professor, não é obrigatório ser 2 mais 2, não. Não. Já vi concurso ser 1 mais 1. Já vi concurso ser 2 e não renovar mais. Ser 1 ano e não renovar mais. A maioria renova, 95%. Certo? A gente renova. Tem gente aprovada ainda, renova o concurso. Né? Até 2 anos, prorrogável por mais 2. Até. Professor, poderia um concurso ser 6 meses, prorrogável por mais 6 meses? Poderia. Um mês, prorrogável por mais um mês? Poderia. Certo, gente? Desde que seja até 2 anos, até, e quando prorrogar, prorrogue pelo mesmo período. Se foi de até 2 anos, vai prorrogar mais uma vez por até 2 anos. Certo, gente? Concurso das áreas policiais, normalmente são 2 anos, prorrogável por mais 2. Certo? Quer dizer, a maioria dos concursos, né, são 2 anos aí, prorrogável por mais 2. Beleza, gente? Tranquilo? Bora lá, ver uma curiosidade aqui, ó. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Vê só, pessoal, muita gente fica morre de dúvida com isso. Mas eu vou explicar isso a vocês, gente. Vê só. A gente viu que o concurso é até 2 anos, prorrogável por igual período, né? Até 2 anos, prorrogável por igual período. Vamos colocar aqui um exemplo, certo, gente? O concurso tem o primeiro prazo, certo, gente? O primeiro prazo de 2 anos, né? Vamos colocar aqui prazo A. 2 anos. 2 anos. 2 anos. E aí resolveu se prorrogar. Vamos prorrogar por mais 2 anos. O prazo B. Por mais 2 anos. Aí eu pergunto a vocês, qual dos dois é o prazo improrrogável? É o prazo improrrogável, o A ou o B? Logicamente que é o B, né? Porque se os 2 primeiros anos, ele ainda é prorrogável. Esses 2 aqui é chamado de improrrogável, o prazo improrrogável. Então, durante o prazo improrrogável, assim, aqui no B, no prazo B, né? Previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas e provas de título será convocado com prioridade sobre novos concursados. Sabe o que a Constituição está dizendo? Olha, durante esse segundo período aqui, ó, você já pode até fazer outro concurso. Fazer aqui, ó, outro concurso, certo? Um novo concurso. Pode. Mas se ainda está em validade aqui, se ainda tem gente aprovada aqui nesse prazo B, eu só vou chamar o pessoal aqui do primeiro prazo do novo concurso, só vou chamar, depois que eu chamar todo mundo que está aprovado aqui. Certo? Enquanto esse aqui está em validade, né, eu tenho que chamar todo mundo aqui para depois chamar esse. Ah, professor, então pode um concurso estar valendo e já fazer outro, é? Pode. É muito comum em órgão que tem muita rotatividade. Polícia Militar do Rio de Janeiro, Polícia Militar de São Paulo, Tribunais de Justiça, antigamente tinha muita rotatividade. E aí quando estava no segundo período, olha, vai acabar o concurso, vamos logo abrir outro. Abre, pá, tirou o primeiro lugar o cara. Ah, mas ainda tem um prazozinho para eu chamar do concurso antigo. Eu chamo todo mundo do concurso antigo,
né? Quando terminar o prazo do concurso antigo, aí que eu vou chamar o primeiro lugar do novo concurso. Beleza, gente? Então, durante o prazo improrrogável, pode ter outro concurso? Pode. E quando eu nomear alguém, né? Esse alguém eu vou ter que nomear todo mundo do concurso antigo, só para posteriormente chamar do novo concurso. Beleza, gente? Tranquilo? Então é possível um concurso estar em invalidade e abrir outro? Mas primeiro chama o que está em primeira invalidade, tá? Vamos lá, ainda sobre cargos públicos, né? As funções de confiança exercido exclusivamente por ocupantes de cargo efetivo. Aqui você vai ter que saber o que é função de confiança. Exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Gente, aqui vocês precisam saber dois conceitos. O que é o conceito de, deixa eu colocar aqui de um lado, tá? Função de confiança. Função de confiança. E o chamado cargo em comissão. Qual é a diferença disso, hein, professor? Função de confiança e cargo em comissão. Vê bem, gente, no serviço público, existem algumas funções extras que as pessoas recebem a mais, que pode ser chamada de função de confiança, tá? Função de confiança. Fulano passou num concurso, certo? Do Tribunal de Justiça. Passou no concurso do Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça de Pernambuco. Só que ele está exercendo lá, né? Gostar do trabalho dele, ele está exercendo uma função de confiança, certo? Ele está exercendo uma função de confiança, certo? E aí, professor, ele vai ganhar o salário dele, mas vai ganhar essa função de confiança. E essa função de confiança, obrigatoriamente, tem que ter a nomenclatura de direção, chefia ou assessoramento. Exemplo, fulano passou no concurso do Tribunal de Justiça e está como assessor do juiz. Ele vai ganhar uma coisinha, mas ele tem o cargo dele, mas ele é assessor do juiz. Mudou de juiz, professor. Mudou de juiz. E aí? O juiz tem o dele. Confia no dele. Não confia no João, confia em outro. Né? O juiz pode trocar? Pode. E esse nosso amigo João, que foi concursado, vai perder o cargo dele efetivo? Não. Ele vai perder a função, somente a função, e fica com o cargo dele efetivo. Certo, pessoal? Certo, qual é a diferença de função de confiança e cargo em comissão? A função de confiança, ela só pode ser dada para alguém que tem um vínculo público. Ele é concursado de algum lugar. E eu vou dar a essa pessoa uma função de confiança. Cargo em comissão, eu posso chamar qualquer pessoa. Mesmo que não seja concursado. Nunca foi um concurso na vida, eu vou chamar cargo em comissão. Exemplo, secretário de saúde. Cargo em comissão. Precisa ser concursado? Não. Não precisa ser concursado. Beleza, gente? Então, cargo, comissão e função de confiança são coisas diferentes. Mas a única coisa que você precisa saber aqui, né, que existem os dois, e que quando existir, sempre vai ser ou para direção, chefia ou assessoramento. O certo, a nomenclatura é ser diretor, chefe ou assessor. Certo? Diretor, chefe ou assessor. Sempre que houver função de confiança, elas vão ser de diretor, chefe ou assessor. Presta bem atenção aqui, ó. Quando ele fala em função de confiança, ele diz exercida exclusivamente por servidor de cargo efetivo. É aquele, ó, função de confiança, o cara tem que ser concursado. Já cargo em comissão, o cara não precisa ser concursado. Mas quais são as coisas que eles têm em comum? Nos dois casos, vão ser para atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Nos dois casos tem que ser diretor, chefe ou assessor. Beleza, gente? Tranquilo, pessoal?
Então, nesse bloco, vimos aqui a administração pública até o inciso 5. No próximo bloco, continuaremos aí esse tão importante estudo aí da administração pública. Abraço aí, pessoal, e até o próximo bloco.